muitos desafios foram lançados por aí afora. Como aconteceu ali no Rio de Janeiro, um lugar chamado Antares. A igreja superlotada, um homem não evangélico falou do lado de fora para o porteiro. Isso é mentira. Isso é sensacionalismo, isso é armação. Homem nenhum pode viver com 69 centímetros, com menos da metade do corpo. Esse homem está enganando o povo. E o porteiro falou para ele: vai lá examinar, meu amigo. Você está achando que não é o poder de Jesus? Vai lá examinar o homem de perto. E aquele homem arranjou um pretexto e falou para o porteiro: primeiro eu vou em casa. Saiu, foi para a sua casa. Quando ele voltou com uma turma de pessoas incrédulas igual a ele para a frente da igreja, pensando de moralizar a obra do Senhor, mas ele que ficou demoralizado. E o porteiro falou para ele: somente você, vai lá examinar o homem, o restante fica de fora. A igreja superlotada, aquele homem entrou de dentro da igreja de bermudas. Chegou no púlpito, a primeira coisa que ele fez foi me examinar por trás. Ele achava que eu estava sentado em cima das pernas, escondida por trás do paletó. E aquele homem viu que não era nada daquilo. Quando ele veio aqui na parte da frente, que viu essas cirurgias, principalmente a bexiga artificial, que os médicos deram somente 2 anos de vida. E já estou há 35 anos, vai completar 36 anos, vivendo com essa bexiga artificial. Aquele homem levantou a mão para cima e disse: agora eu creio no poder de Deus. E naquele dia 14 pessoas aceitaram Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Também num lugar chamado Santa Cruz, no Rio de Janeiro, o próprio pastor estava fazendo a divulgação do evento. E ele convidou a um médico: doutor, o senhor está convidado para ir ouvir o testemunho de um homem com 69 centímetros. Depois de ter perdido mais da metade do corpo, com seus órgãos apodrecidos. E o médico falou para o pastor: que nada, sou médico há muitos anos, você vai apresentar lá um manequim de madeira, com menos da metade do corpo, para dizer que é um homem de carne e osso vivendo pelo poder de Deus? Isso é mentira, eu não acredito nisto. E o pastor falou para ele: então o senhor está convidado, o senhor vai lá ver com os seus próprios olhos. Mas aquele médico não teve coragem, sabe por quê? Porque se ele fosse, ele ia ser desmascarado com toda a sua medicina. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Também em um lugar chamado Realengo, no Rio de Janeiro, um oficial do Corpo de Bombeiro, ele falou para a irmã que estava responsável pelo evento. E ele falou para a irmã: olha, eu vou chamar esse pastor de mentiroso dentro da igreja. E ela perguntou: por que o senhor vai fazer isto? É porque eu estive na corporação onde eu sirvo. E eu perguntei aos médicos da corporação se um homem poderia viver com 69 centímetros, com menos da metade do corpo, e o médico disse que não, de maneira nenhuma. E eu vou chamar esse pastor de mentiroso dentro da igreja. Mas quando chegou no dia do evento, Jesus Cristo operou maravilhas, muitas pessoas foram curadas, pessoas desviadas voltou para os caminhos do Senhor. Aquele homem não conseguiu chegar na igreja de maneira nenhuma. No dia do evento, que ele já estava pronto para ir para a igreja, me chamar de mentiroso, sabe o que aconteceu? Houve uma grande discussão entre ele e a sua esposa, houve até separação do casal, um foi para um lado e o outro foi para o outro. Sabe por que aconteceu isso? É porque com Deus não se brinca. Glórias a Deus. Quem é o homem para dizer para o seu Criador que fazes tu? Quem é o homem? Deus opera da maneira que Ele quer, e se Ele quisesse, Ele faria com que eu vivesse ainda com menos do que eu estou. Glórias a Deus. E hoje pela manhã o cantor Márcio Nascimento ainda brincando comigo lá no quarto, onde eu estou hospedado ali na casa da irmã Sueli. E o Márcio Nascimento falou ainda de brincadeira para mim: pastor Orlando, eu vou conversar com o Dedé Santana, dos Trapalhões, para ele fazer um filme com o irmão. Vai colocar o irmão deitado, com 2 pernas, naturalmente, artificiais, né? Ligado no tronco, no corpo. E vai vir uma pessoa com machado e vai dar uma machadada e vai cortar o irmão no meio, e o irmão vai sair pulando do outro lado. Mato falou isso para mim de brincadeira. Louvado seja o nome do Senhor. Mas tudo isso pode acontecer para a glória do nome do Senhor, mas só para o nome do Senhor ser glorificado, mais nada. Isso não é para a glória do homem não, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou mostrar para vocês essas 2 cirurgias. A bexiga artificial, a abertura da bexiga artificial do lado direito do abdômen, onde sai urina há 35 anos sem cessar.
E logo em seguida estarei mostrando também um pedaço do colo dos intestinos para fora. Também cirurgia há mais de 30 anos realizada. Para que vocês vejam que aqui não tem nenhum truque, não tem nenhuma armação, aqui não tem nenhum sensacionalismo, mas tem o poder de Jesus Cristo. Aqui está do lado direito uma bolsa coletora, chamada de bolsa para ileostomia, nome científico. Atrás dessa bolsa tem uma abertura, aí está, ó, onde sai a urina há 35 anos sem cessar. Eu não sinto nem a urina sair, nem as fezes. Aí está, abertura. Quem quiser ver melhor pode ficar de pé. Aí está a abertura, que vai diretamente na bexiga artificial. E a bexiga artificial ligada diretamente nos uretérios dos rins. Aí está a abertura. Tudo isto é o poder de Jesus Cristo. E do lado esquerdo, um pedaço do colo do intestino para fora. Aqui está, um pedaço do intestino. Também há mais de 30 anos realizada. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio que esse ano o testemunho está sendo mais completo, né, irmãos? Louvado seja Deus. Aí está um pedaço do colo dos intestinos para fora. Louvado seja o nome do Senhor. E depois dessa cirurgia da bexiga artificial, eles marcaram uma outra cirurgia no abdômen. E desta feita para a retirada de uma grande parte dos intestinos que havia apodrecido. Eu estava apodrecendo completamente da cintura para baixo. Fizeram uma cirurgia chamada colostomia provisória. Após ter sido retirada aquela parte dos intestinos estragado, puxaram um pedaço do colo dos intestinos para fora, como vocês viram. Mas depois de alguns dias dessa cirurgia, havia um paciente do meu lado que estava com um peixe, que a visita tinha levado para ele. E eu, escondido do médico, pedi um pedaço de peixe àquele paciente. E ele falou para mim, olha, não me responsabilizo. E me deu um pedaço daquele peixe. E logo após ter comido, causou uma grande contração nos intestinos, operado recentemente, e eu sentia dores terríveis. Era preciso injetar o analgésico intravenosa para controlar aquelas dores violentas. E isso era somente alguns minutos, e as dores voltavam novamente. E os médicos, vendo que não tinha mais solução, mandou que me levasse para a mesa de operação, para desobstruir os intestinos que havia obstruído. E logo alguns dias depois fizeram uma outra cirurgia, chamada colostomia definitiva. E eu vivo com essa cirurgia, com esse pedaço de intestino para fora, há mais de 30 anos. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Naquela época, a minha alimentação era somente líquida. Mas hoje eu não tenho dieta, irmãos. Eu vivo realmente sustentado pelas mãos de Deus. Para mim não tem dieta, eu como carne seca, como bacalhau, como linguiça, como mortadela, qualquer coisa que vier para mim eu como, porque Jesus tem confirmado a sua obra. E me alimento melhor do que muitas pessoas por aí, perfeita, completa. Jesus, quando ele faz a obra, ele faz completa. Ele não faz nada pela metade, não. Glórias a Deus. E nesta noite ele quer fazer uma obra completa na sua vida, eu creio. Quem crê assim, diga glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E depois dessas cirurgias que vocês viram, precisava ser solucionado o problema das nádegas. Também já estava completamente podre. A enfermeira, quase todas as vezes que ia fazer os curativos, ela já levava uma tesoura bem amolada. Quase todos os curativos eram um pedaço das nádegas sendo retirada a tesoura, até ser retirado totalmente as nádegas. Estou sentado aqui em cima dessa cadeira, mas só tenho a perna da bermuda, mais nada aqui, ó. Pode olhar. Não tem nada aqui, 69 centímetros. Estou sentado diretamente em cima do tronco. Aqui está. Só sustentado em cima da mão de Deus. E as minhas nádegas haviam sido retiradas completamente. E só havia aqueles buracos enormes por baixo. Que qualquer um que olhasse daria para se ver os ossos da bacia. Era aqueles buracos enormes por baixo. Só Deus que estava sustentando a minha vida. Ali naquela casa de saúde.
E muitas das vezes a enfermeira me colocava em uma cadeira de rodas e me conduzia até uma grande banheira, onde era depositado ali os deficientes físicos para lavar aqueles ferimentos. A enfermeira nem com luvas, ela tinha coragem de lavar aqueles ferimentos. Ela tinha escrúpulos, ela tinha nojo, porque de fato era uma coisa terrível, era somente podridão, era somente mau cheiro. Muitas das vezes as pessoas evitavam se aproximar de mim devido ao mau cheiro que saía do meu corpo. E eu mesmo colocava a minha mão por baixo para lavar aqueles ferimentos. A minha mão entrava completamente por baixo e alcançava até os ossos da bacia, que também havia apodrecido uma parte da bacia. E muitas das vezes, quando eu colocava a minha mão dentro daquele buraco enorme, pedaços de ossos caíam em fragmentos na minha mão, e eu pegava aqueles pedaços de ossos e levava para o médico e dizia: doutor, a minha bacia também está apodrecida, aqui tem alguns pedaços de ossos. E ele dizia para mim: olha, nada mais posso fazer a não ser retirar uma parte da sua bacia. Mas o médico pensava que eu ia morrer na mesa de operação, e ele fez a cirurgia, e eu continuei vivendo sustentado nas mãos do Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor.